Boa noite. Meu nome é Júlia, junto com meus colegas Andrelli e Eduarda, a gente vai abordar um tema que, à primeira vista, pode parecer muito distante, mas tem um impacto direto e profundo no nosso cotidiano. É a relação entre política fiscal, desigualdade e direitos humanos. Ele se encontra no capítulo 1 do livro Economia Pós-Pandemia. Em outras palavras, a gente vai explorar como as decisões do governo sobre o dinheiro público, tanto na arrecadação quanto nos gastos, são fundamentais para promover a justiça social e garantir uma vida digna para toda a população. O que é a política fiscal? Para começar, a gente tem que desmistificar o conceito de política fiscal. De forma simples, é a escolha que o governo faz em relação ao dinheiro público. Essas escolhas se dividem em três pilares principais, que é a arrecadação, de onde vem o dinheiro, quem paga a conta, que no caso seriam os impostos, as taxas, as contribuições. Dois, os gastos públicos, para onde esse dinheiro é direcionado? Investimentos, educação, saúde, infraestrutura, segurança. E três, transferência, o repasse direto de recursos para indivíduos ou familiares, como aposentadorias, pensões ou programas sociais. O ponto central que precisamos entender é que não existe neutralidade na política fiscal. Toda decisão, seja ela taxar mais o consumo ou a renda, investir mais em hospitais ou um pagamento de juros de dívida, beneficia determinados grupos em detrimento de outros. E por isso que a política fiscal é uma ferramenta poderosa de redistribuição de renda e de riqueza. Tá. O duplo efeito na desigualdade. Como exatamente isso mexe na desigualdade? Pense por dois lados: o lado de quem paga e o lado de quem recebe. Do lado de quem paga impostos, se o governo taxa mais o consumo, como imposto nos alimentos, os mais pobres são os mais afetados, porque gastam tudo que tem nisso, aumentando a desigualdade. Se o governo taxa mais a renda e a riqueza, como impostos sobre grandes salários e heranças, quem tem mais paga mais. Isso reduz a desigualdade. Já do lado de quem recebe, o efeito é muito positivo. Quando o governo gasta em saúde e educação públicas, ele está dando renda indireta aos mais pobres que não precisam pagar esses serviços. E quando faz transferências diretas, como auxílios, ele ataca a vulnerabilidade na veia. André. Bom, então o material ele explica que a desigualdade e direitos humanos são conceitos relacionados, mas eles funcionam de forma diferente. A desigualdade, então, ela tem uma medida relativa. Ela compara os grupos entre si. Quem tem mais renda, quem tem mais educação, quem tem mais acesso a serviço. Ela mostra, então, como a sociedade está distribuída e quais grupos têm vantagens ou desvantagens. Já os direitos humanos, eles são medidos de forma absoluta. A comparação aqui já não importa. Porque o que importa é saber se as pessoas têm ou não acesso ao mínimo, né? Então, seria no caso para ver com dignidade, seria água potável, alimentação, saneamento, saúde, educação, renda básica. O texto ele destaca uma parte muito interessante que reduzir desigualdade não garante automaticamente os direitos humanos, assim como aumentar a desigualdade não significa que esses direitos serão violados. Isso acontece então porque essas duas dimensões não medem a mesma coisa. O capítulo, então, ele mostra que para enfrentar a desigualdade de forma justa, é essencial que os direitos humanos orientem as políticas públicas. Eles funcionam, então, como um limite e como um guia, garantindo que, ao buscar mais igualdade, nenhum grupo tenha seus direitos prejudicados. Então, a desigualdade e os direitos humanos, eles são medidas diferentes, mas eles medem as mesmas coisas junto quando a gente orienta para medidas públicas. Como a política fiscal garante os direitos humanos? Agora a gente vai conectar a política fiscal aos direitos humanos. Como o orçamento público garante esses direitos na prática? Os autores destacam três funções clássicas da economia para explicar isso. A função alocativa, que refere-se ao governo direcionando recursos para prover bens e serviços públicos essenciais que o mercado sozinho não ofereceria de forma eficiente ou justa. Exemplos claros são a construção de escolas, hospitais, de rede de saneamento básico,
Essa é a função que materializa direitos fundamentais como saúde, educação e moradia digna. Função distributiva. Trata-se de ajustar a distribuição de renda e riqueza na sociedade, buscando maior qualidade. O governo faz isso tirando mais de quem tem mais capacidade contributiva, através de impostos, e transferindo para quem mais precisa, via os programas sociais, aposentadorias e serviços gratuitos. É a ferramenta-chave para garantir um padrão mínimo de vida para todos. E a função estabilizadora, que envolve o uso da política fiscal para manter a economia saudável, controlando a inflação e buscando o pleno emprego. Ao agir para evitar crises profundas ou estimular a economia em momentos de recessão, o governo protege o direito ao trabalho e a renda das famílias. Como os direitos humanos devem limitar a política? Para fechar o argumento, o texto inverte a lógica. Não é só o dinheiro que afeta os direitos. Os direitos humanos, que estão em leis e pactos internacionais, devem limitar o que o governo pode fazer com o dinheiro. O orçamento não é uma escolha livre. O Estado tem obrigações. A principal é a garantia do mínimo. O básico, saúde, comida, educação, é obrigatório e tem que ser imediato, não pode ser cortado. Isso leva ao princípio do não retrocesso. É proibido piorar. Se o orçamento da saúde deste ano é menor do que o do ano passado, isso é uma violação dos direitos. Não pode andar para trás. E, muito importante, o uso máximo de recursos. Isso não significa só gastar bem, mas obriga o Estado a arrecadar o máximo possível de forma justa, como taxar grandes fortunas, para poder garantir os direitos. Não dá para dar a desculpa de não tem dinheiro se você não está cobrando de quem mais tem. Foi. Bom, então aqui a gente trouxe como conclusão uma figura, então, que faz parte do capítulo, que resume, então, como a política fiscal, direitos humanos e a desigualdade estão conectados. Então, o material ele aponta as relações principais que ajudam nesse ciclo. Então, a gente tem direitos humanos no topo, como alicerce, né, que ditam as regras para a política fiscal para a redução da desigualdade. A política fiscal já é uma ferramenta também. É ela que usamos para garantir os direitos e é ela que mexe diretamente na desigualdade. E a desigualdade é o resultado e o contexto. Ela afeta a garantia de direitos e também serve de termômetro para sabermos como a política fiscal deve agir. Então, eu vou ler ele de forma meio clara para a gente conseguir entender como essas setas estão interligadas. E na primeira, então, os princípios e acordos de direitos humanos devem orientar a política fiscal. Isso significa que o Estado precisa planejar o orçamento, garantindo o conteúdo mínimo de direitos e evitando retrocessos sociais. Então, entre direitos humanos e política fiscal, a gente entende, então, que o Estado precisa planejar o orçamento e garantir o mínimo, então, de direitos. Já na segunda relação, que é entre política fiscal e direitos humanos, é que garantir direitos humanos e recursos. Por isso, toda decisão de política fiscal, como onde gastar e de quem arrecadar, afeta diretamente a garantia desses direitos. E na terceira relação, que é entre direitos humanos e desigualdade, é os direitos humanos que ele também devem guiar as ações de redução das desigualdades. Isso é importante por quê? Porque para a busca por menos desigualdade não resulte em prejuízo dos direitos para nenhum grupo. E a quarta relação, que seria entre desigualdade e direitos humanos, é que a desigualdade pode impactar os direitos humanos de várias formas. Quanto maior a desigualdade, maior a vulnerabilidade de certos grupos e maior a chance de violações. E já a quinta relação, que é entre política fiscal e desigualdade, é que, por natureza, a política fiscal é distributiva. Ela decide quem vai arcar com os impostos, para quem os recursos vão ser direcionados e quais setores serão priorizados. Essas escolhas, então, aumentam ou reduzem a desigualdade, né? Então, é por meio das contas públicas que a gente define, né, a questão da desigualdade. E a sexta relação também seria agora entre a desigualdade e a política fiscal, que acaba sendo uma troca, né? Que é um parâmetro, então, para se pensar na política fiscal. Ela influencia tanto a necessidade de determinadas políticas, quanto as disputas políticas e orçamentárias.
Então, acaba tendo um desequilíbrio quando as duas não estão em acordo. Então, essa figura, ela mostra essas três dimensões. Ela foi, então, um sistema interdependente, que para garantir direitos e reduzir desigualdades, as políticas fiscais precisam estar planejadas, levando tudo isso em conta. O orçamento ele não é só um número. A principal ferramenta que temos para construir uma sociedade com dignidade e justiça para todos. Então, a gente tem que levar muito em consideração o orçamento que é dado para essa questão, porque ela movimenta tanto os direitos humanos, como a política fiscal, como a desigualdade. E é por meio disso que tudo pode estar em perfeito equilíbrio ou perfeito desequilíbrio. Então, concluindo tudo que as colegas falaram até agora, a gente agradece até aqui. Nosso muito obrigada.